Pronto, está gravando aqui. Beleza, bora começar. Então, turma, o assunto de hoje é a parte de ondas, certo? E, como eu mencionei, como essa última aula antes da prova, eu vou passar pelo conteúdo, lógico, a gente vai ver alguns pontos principais, mas as demonstrações eu não vou perder tanto tempo, porque o que eu quero, né, o intuito é a gente entender o conteúdo, entender o conceito e saber aplicar a prova. Então, eu vou aplicar as equações. Então, eu vou passar rapidinho pelas demonstrações, porque eu quero, no final da aula, resolver alguns exercícios da lista que eu passei semana retrasada, tá? Então, bora lá. Eu tenho, basicamente, três tipos de onda. Eu tenho três tipos de onda. Ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas e ondas na matéria. Quando a gente fala de ondas mecânicas, são qualquer tipo de onda que são governadas pela lei de Newton. Ondas do mar, ondas sonoras, terremoto, enfim, um monte de coisas, de ondas que são regidas pelas leis de Newton. Já as ondas eletromagnéticas, elas são regidas pelas equações de Maxwell, e aí já vem variações tanto do campo elétrico quanto do campo magnético, tá? Onde essas ondas, a própria luz é uma onda eletromagnética, certo? E, logicamente, viaja à velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Né? Isso dá 300 mil quilômetros por segundo e dá 300 mil quilômetros por segundo, então isso dá 300 milhões de metros por segundo, certo? E aí tem todos os tipos de sinais, sinal de TV, sinal de rádio e sinal de celular, sinal de Wi-Fi, tudo isso configura onda eletromagnética, inclusive a própria luz, certo? Aqui, pessoal, eu quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa. O sinal de rádio, ele é diferente de ondas sonoras. As ondas sonoras é o som que você escuta, enquanto o sinal de rádio é uma onda eletromagnética que você consegue sintonizar no seu rádio, tá? É o que o aparelho recebe para transformar a informação da onda eletromagnética em onda sonora, certo? Então, o sinal de rádio, a gente pode associar isso aqui à transmissão, que é justamente o que você vai sintonizar no rádio, enquanto o som é o que você realmente ouve. Então, não confundir sinal de rádio com onda sonora, tá? São duas coisas diferentes. Uma, o som é uma onda mecânica, enquanto o sinal é uma onda eletromagnética, tá? E aí, o terceiro tipo, que a gente não vai estudar, é a parte de ondas na matéria, que isso aqui está relacionado com a parte de mecânica quântica, que não está no escopo do nosso curso, certo? E, para ser bem sincero, pouquíssimos cursos de física chegam a estudar tão fundo essa parte de mecânica quântica, né? Geralmente são só os conceitos mais básicos, tá? Então, mas é só para mencionar que existe. A gente não vai nem tocar nesse assunto, mas ele existe, certo? Então, bora lá. A gente vai estudar hoje as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Ok. Então, eu posso definir uma onda mecânica, eu posso definir ainda de dois tipos.
uma onda transversal e uma onda longitudinal, certo? Nessa situação aqui, a gente está vendo ondas mecânicas. E como principal característica de uma onda mecânica, ela precisa de um meio de propagação. Enquanto a onda eletromagnética não precisa. Meio de propagação. Tá? Então, nessa situação, se essa pessoa ela realiza um pulso numa corda, o meio de propagação é a própria corda. Se eu estou falando, né, se a gente estivesse em uma sala de aula, o fato de vocês me escutarem seria um caso de uma onda mecânica, e o meio de propagação seria o próprio ar, certo? Mas nesse caso, vocês me escutam porque o microfone do computador, ele funciona como eu esqueci o nome agora, o nome técnico de microfone, mas tudo bem. Ele transforma um sinal mecânico em um sinal elétrico e emite, né? A gente está transmitindo esse sinal que está sendo captado por cada um dos computadores celulares que vocês estão usando, certo? Então, a onda mecânica pode ser transformada em uma onda eletromagnética e o contrário também é verdadeiro. Né? São os dois casos. Você capta a onda pelo microfone e você emite a onda por um alto-falante, uma caixa de som, por exemplo. Certo? Então, seria essa maneira, né, de você transmitir uma informação através de onda. Bom, mas a onda mecânica, ela pode ser transversal ou longitudinal. E isso tem relação à direção de oscilação do pulso, né, em relação à sua velocidade de propagação. Então, numa onda transversal, se esse cara ele realiza um movimento harmônico simples, se esse cara realiza um MHS, tá? Fazendo uma oscilação de subida e descida, segurando essa corda, ele está produzindo ondas senoidais, que eu vou classificar essa onda como sendo transversal, porque a oscilação é perpendicular à velocidade de propagação, certo? Então, essa onda faz com que um ponto qualquer, ele oscile para cima e para baixo, enquanto a onda se desloca em relação ao eixo X. Então, ela tem uma oscilação no eixo Y, mas a velocidade de propagação está no eixo X. Então, essa é a característica da onda transversal. Já a onda longitudinal, a oscilação que ocorre está na mesma direção da propagação da onda, certo? Que é justamente o caso do som, certo? O som, ele é uma onda longitudinal porque ele é produzido por regiões de compressão e descompressão dentro da sua caixa torácica. Deixa eu só ver aqui minha imagem. Como é que eu mudo isso aqui? Deixa eu só me ver aqui. Pronto. O nosso... Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. O nosso sistema respiratório, ele é composto por um músculo mais ou menos nessa altura aqui, abaixo do peito, que é o diafragma. Quando você está falando, o diafragma está expandindo e contraindo durante a sua respiração, e isso faz com que o ar passe na laringe, faringe, saindo pela boca, certo? Então, aqui, nas suas cordas vocais, você tem um tubo sonoro que ele vai produzir essas ondas longitudinais. Então, o ar, o som, né, que vocês estão escutando, lógico, nesse caso,
sendo convertido através do alto-falante. Mas o som que você está escutando, quando uma pessoa está falando, ele é produzido nesse conjunto bem aqui, tá? Entre faringe, laringe e boca, né? Para regular essas zonas de pressão e descompressão. Tá? Então, essa sequência de pressões e descompressões vão formar o som, a voz que vocês escutam. Lógico que isso é calibrado, né? Para cada pessoa tem um timbre específico, depende das pregas vocais e por aí vai. Tá? Tem uma série de explicações da parte fisiológica do sistema respiratório que não cabe aqui, mas é só curiosidade, certo? Então, o som, ele é formado por regiões de pressão e compressão, tá? Justamente que é o que faz um alto-falante. Um alto-falante, ele tem uma película que consegue oscilar, certo? Fazendo justamente essas regiões de pressão e descompressão, ou, em outras palavras, compressão e rarefação. São sinônimos, tá certo? São sinônimos. Mas a gente tem, fazendo uma analogia dessas regiões de compressão e descompressão, eu posso determinar o formato de uma onda, tá? Formato de uma onda, e aí eu transformo, né, fazendo uma analogia do que seria uma onda longitudinal, fazendo uma analogia com uma onda transversal, certo? Na onda transversal você tem esse movimento de subida e descida, enquanto numa onda sonora você tem uma oscilação gerada por regiões de pressão e descompressão, tá? E aí vamos avaliar aqui o formato dessa onda para a gente definir algumas características importantes. A primeira característica que eu quero mencionar com vocês é o chamado comprimento de onda, que ele vai ser a distância, a medida entre duas repetições consecutivas na minha onda. Tá? Então, se eu escolher dois pontos, se eu escolher um ponto qualquer e ver onde esse ponto se repete, essa distância é chamada de comprimento de onda. Então, por exemplo, eu posso tirar o mesmo comprimento de onda olhando para a parte da crista, que seria o ponto mais alto dessa onda, e isso é delimitado pela amplitude da onda. Então, eu posso pegar dois pontos nas cristas, eu vou ter um comprimento de onda. Eu posso pegar dois pontos nos vales, eu vou ter o mesmo comprimento de onda. Eu posso pegar em qualquer outra situação, se eu pegar esse ponto aqui, eu vou ter um comprimento de onda depois que eu andar essa distância e tiver uma repetição. Ou seja, nesse ponto... Professor? Oi? Tá ouvindo aí, professor? Pode falar. Acho que tá picotando o áudio. Dá para o senhor verificar isso? Se é só comigo ou com mais alguém? Tá com 3 minutos já. Eu estou conectado na rede certa. Tá, deixa eu tentar falar mais devagar, então. Tá ouvindo direito agora? Tô ouvindo direito, mas era picotando mesmo. Os seus lábios mexiam e não saiu o som, não. Bom, vamos tentar aqui. Qualquer coisa, José, se tiver problema, aí tu dá uma olhadinha. Tá normal aí, viu? A galera tá falando aí no chat, pra mim certo. tá me escutando. Tá não, normal, beleza. Então eu vou sair e vou entrar de novo, professor. Não, aguenta aí. Espera, eu repito, não tem problema não. Tá? E qualquer coisa, pessoal, vocês sabem que a aula fica gravada, tá? Mas vamos continuar aqui rapidinho. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar para que isso não aconteça. Então, essa grandeza de comprimento de onda, ela tem relação com repetições ao longo da onda,
tá? Então, se eu pegar dois pontos na crista, eles estão separados por um comprimento de onda. Se eu pegar dois pontos seguidos no vale, que é o ponto mais baixo dessa onda, eles também estão separados por um comprimento de onda, certo? Em qualquer ponto que eu pegue, eu consigo determinar um comprimento de onda, tá? Se eu pegar esse primeiro ponto 1 bem aqui, eu vou ter uma repetição desse padrão quando ele chegar nesse ponto 2. E ele vai repetir porque eu estou passando por um ponto de zero, né? Por exemplo, se eu traçar aqui um eixo, certo? Para variação de pressão, aqui seria o zero, aqui seria, né, fazendo analogia com o conteúdo de ondas, de movimento harmônico. Aqui em cima seria uma amplitude, aqui embaixo seria um ponto de máximo, e aqui embaixo seria um ponto de mínimo, tá? Eu estaria passando pelo zero no ponto 1, com a minha onda com a minha função sendo decrescente. Eu passo novamente pelo zero nesse ponto bem aqui. Porém, nessa situação, a minha função ela é crescente, então eu não tenho uma repetição. Esse padrão vai se repetir quando eu estiver novamente no ponto 2, eu estou passando novamente pelo zero em uma função decrescente também. Então, nessa situação, eu também tenho um comprimento de onda. A outra grandeza que é importante a gente mencionar é esta de amplitude, tá? Mas a amplitude a gente já conhece, que são as distâncias de máximo e de mínimo, tá? A amplitude é a distância de máximo e de mínimo em relação ao zero, tá? Ao meu referencial, certo? Onde eu tenho essa oscilação, ok? Vamos em frente. Uma onda eletromagnética, tá? Que é a luz, é um tipo de onda eletromagnética, ela tem a característica de não necessitar de um meio material para se propagar. Não necessita de um meio de propagação. Tanto é que a gente recebe ondas eletromagnéticas como luz visível do Sol, e entre o Sol e a Terra tem vácuo, tá? E mesmo assim, essa onda se propaga, tá? A onda eletromagnética, como o nome já sugere, ela é uma junção de dois tipos de onda. Uma variação no campo elétrico e uma variação no campo magnético ao mesmo tempo, né, simultâneo, como a figura aqui embaixo está sugerindo. E elas têm essa característica de ser defasado, tá? O campo magnético, ele é defasado em função do campo elétrico, ou seja, as oscilações ocorrem em planos diferentes. Enquanto o campo magnético oscila no eixo XY, o campo elétrico está oscilando no eixo XZ, por exemplo, certo? E aí a gente tem essas características de oscilação entre cada um dos campos, certo? Bom, detalhes. A luz é apenas uma fração mínima do espectro eletromagnético, tá? E o espectro eletromagnético, a depender do comprimento de onda, tá? Ele vai desde ondas bastante energéticas, como raios gama, aqui seria a parte de radiação, raio-x, radiação ultravioleta, infravermelho, que já seria a parte de radiação térmica,
de calor, micro-ondas e ondas de rádio e por aí vai, certo? Então eu tenho, nessa escala aqui, eu tenho o comprimento de onda está aumentando nessa direção. Então, você tem ondas de raio X com comprimentos de onda muito pequenos, a ponto de conseguir atravessar o seu tecido muscular, os seus músculos, órgãos e tudo mais, mas que ficam retidas no tecido ósseo, tá? Então, num raio-x, aquela radiação que está sendo emitida está ali atravessando menos os seus ossos, tá? Então, a gente está vendo uma foto invertida, porque onde a radiação conseguiu atravessar, isso é caracterizado por tecido mole, né? Onde ela não conseguiu atravessar, é porque ali tem um osso, e aí o médico consegue, né, dessa forma, ver, né, ver propriamente dito o seu osso e verificar se tem fratura ou não. Certo? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Só ver aqui o chat. Beleza, vamos em frente. Bom, então a luz visível, como sendo a parte do espectro eletromagnético, ela é composta de as cores, né? Todas as cores que você consegue enxergar, elas estão contidas nessa pequena faixa que vai desde 400 nanômetros até 700 e poucos nanômetros, tá? O nano, pessoal, ele corresponde a 10 elevado a menos 9. Então, 400 nanômetros seria 400 vezes 10 elevado a menos 9. Isso aqui é 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Né? Isso seria o comprimento de onda dessa luz ultravioleta, dessa luz violeta, né? Puxando mais para o lado do azul. E, em compensação, o vermelho já seria lá na região dos 700 nanômetros. Ok? Beleza, vamos em frente. Bom, então vamos falar agora da parte matemática da coisa, que é a equação. Tá? E aqui, como eu mencionei para vocês, essas demonstrações eu vou passar um pouquinho rápido, porque eu quero ter tempo hábil para fazer exercícios com vocês, tá bom? Então, a equação da onda para uma onda qualquer, tá? E aqui, do mesmo jeito que eu escolhi utilizar uma função cosseno para trabalhar com o movimento harmônico simples, tá? Só para lembrar, o MHS, eu escolhi utilizar uma função cosseno, e aí eu tenho x de t, a posição da partícula em função do tempo depende da sua amplitude vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo mais a constante de fase. E eu expliquei para vocês nas aulas passadas que eu poderia ter trocado essa função seno essa função cosseno por uma função seno se eu escrevesse ômega t mais pi sobre 2, por exemplo. Já que as funções seno e cosseno são defasadas, eu poderia trocar essa função periódica contanto que eu contemplasse essa defasagem da função seno e da função cosseno também, tá? A mesma coisa vale para aqui. Eu vou escolher trabalhar com uma função seno, mas eu poderia utilizar uma função cosseno, bastava eu acrescentar isso, né? Acrescentar isso na constante de fase, tá? Então, a equação, diferente do movimento harmônico, onde eu tinha somente uma dimensão, tá? Essa minha variação da posição da partícula
no movimento harmônico, ela é função apenas do tempo, aqui, para ondas, essa função, a equação de onda, ela é função da posição e do tempo, tá? Então, eu quero determinar, como eu estou olhando a equação de onda em função de y, eu estou querendo determinar o seguinte, onde é que um ponto qualquer dessa onda está em determinada posição e em determinado tempo, tá bom? Então, a gente vai ver, tá? A gente vai ver que eu tenho muitas coisas similares ao movimento harmônico simples, tá? Então, ambas as situações, a gente tem funções periódicas, tá? Ambas as situações, eu tenho uma fase, mas agora eu tenho que trabalhar com um termo a mais, que é um termo de posição, tá? Então, onde a partícula está em um determinado tempo também depende da posição onde essa partícula está, né? Qual é o ponto que eu quero observar, tá bom? Então, vamos lá. A equação que a gente tem, em função agora de duas variáveis, né, a função composta de x e de tempo, ela tem algumas similaridades. Aqui eu vou ter o primeiro termo que está fora da parte periódica, vai ser a minha amplitude, que é justamente a distância do eixo central até o ponto de máximo e de mínimo da onda, né? Só para lembrar, se eu tenho aqui uma onda qualquer, essa minha amplitude vai ser essa distância da posição de máximo até o zero, tá? Isso aqui vai ser a minha amplitude. Como eu estou fazendo uma equação de onda na vertical, né? Eu quero saber qual é o ponto vertical que... Peraí, me perdi aqui. A equação de onda determina qual é a altura de um ponto, né? Qual é a posição de um ponto na vertical, a depender da sua posição e do tempo. Então, essa amplitude, do mesmo jeito que no movimento harmônico, isso seria a distância máxima e a distância mínima que eu posso oscilar, né? Oscilar essa onda com subida e descida de um ponto qualquer. Mas isso depende também da posição onde você está olhando e do tempo que você está analisando. E aí, novamente, eu vou ter uma função periódica, que é todo esse termo que contempla a função seno, por exemplo, e dentro dessa função seno tem algumas coisas que a gente já conhece. Ômega t, né, frequência angular vezes tempo, tem a mesma definição, né, esse termo de tempo é o mesmo como se fosse um movimento harmônico. Então, a gente já conhece as características desse termo, certo? Tenho que trabalhar com vocês agora com essa novidade aqui, que é esse termo que está representando a posição, que é justamente essa novidade, que é o x da equação. Tá bom? Então, imagina a seguinte situação. Como eu tenho uma onda, e agora ela é função de duas variáveis, eu não posso mais determinar uma função, um gráfico em função do tempo. Eu não consigo mais fazer isso, certo? Eu posso representar os gráficos dessa onda para cada instante de tempo distinto. Então, imagina que eu estou tirando 5 fotos de uma mesma onda, onde cada foto representa um instante de tempo diferente. Você programa a sua câmera para tirar fotos em intervalos de tempo igual. Então, aqui seria o tempo inicial, T1, T2 e assim
sucessivamente, certo? Então, você conhece esses intervalos de tempo. E aí, dessa forma, as grandezas que a gente já conhece é a amplitude, é justamente essa distância desde o ponto máximo até o zero, né, que seria o eixo central, né, estou tentando lembrar qual é o termo que eu usei para movimento harmônico. Posição de equilíbrio, tá? Posição de equilíbrio. Se você pegar um ponto qualquer dessa onda, esse ponto tem hora que vai estar nessa região, tem hora que ele vai estar no zero, tem hora que ele vai estar lá embaixo, na posição de mínimo, certo? Então, um ponto qualquer dessa onda vai oscilar em relação à posição de equilíbrio, que seria, nesse caso de onda, a minha posição de equilíbrio seria y igual a zero. Certo? Equilíbrio. Tá? Então, uma das características da onda, de ondas mecânicas, é a seguinte: um ponto, se isso é uma corda oscilando, certo? Um ponto determinado dessa corda, ele não se movimenta em relação ao eixo X, ele apenas oscila em relação ao eixo Y, tá? Então, se eu marcar um ponto qualquer dessa minha corda, você vai ver que esse ponto, ele simplesmente sobe e desce, ele não se desloca para a direita nem para a esquerda ao longo do eixo X. Então, a gente pode dizer que uma onda, ela não transporta matéria, ela simplesmente transmite energia, tá? A onda, ela não transporta matéria, mas ela transmite energia. E essa energia, o que está mudando, né, nessa corda, se eu tenho um ponto subindo e descendo, eu tenho mudança de energia cinética e energia potencial. Desculpa. Tá? Vamos em frente. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Tá indo rápido demais? Tá tudo tranquilo? Como é que tá aí? Perfeito, professor, tá show. Joia. Vamos nessa. Então, bora lá. Vamos avaliar agora o termo que a gente não conhece, certo? O termo que a gente não conhece, que é justamente a minha função y de x e t, né? Eu quero justamente avaliar quem é esse cara aqui, ó, tá? Quem é essa dependência da posição. Então, eu defini o comprimento de onda como sendo a distância entre duas repetições na onda, tá? E como eu mencionei na figura anterior, eu posso pegar essa distância como sendo em duas cristas, posso pegar essa distância como sendo em dois vales, posso pegar essa distância em dois pontos quaisquer, tá? Contanto que eu tenha uma repetição, tá? Contanto que eu forme uma repetição nesse caso, nessa situação. Então, imagine o seguinte, esse primeiro ponto marcado aqui na posição x1, ele estaria, né, essa função aqui seria uma função decrescente, a repetição vai ocorrer quando ele tiver de novo numa função decrescente. Se você avaliar esse ponto bem aqui, né, ele está a mesma linha. Então, teoricamente, ele tem o mesmo y, certo? Mas não configura uma repetição, porque nesse ponto x1 a função é decrescente. Aqui, né, nessa bolinha aberta, a função seria crescente, então isso não é uma repetição. Vai se repetir depois que eu estiver na posição x2,
e aí eu vou definir essa distância, né, esse meu comprimento de onda, ele é uma distância que, nesse caso, está sendo definida pela diferença de x2 menos x1, certo? Tranquilo? Beleza. Então, essa é a característica do comprimento de onda. Você tem que olhar para repetições na forma da onda. Agora, como essa posição num tempo... vamos considerar aqui um caso específico que eu peguei e tirei uma foto dessa onda para o tempo t igual a 0, tá? É só para facilitar o meu cálculo. Então, eu vou olhar para essa onda e eu tenho duas posições. Na verdade, eu tenho mais, né? Mas aqui eu estou configurando, estou demonstrando que eu tenho duas posições, x1 e x2, que me dão o mesmo valor de y, certo? E aí, a gente vai demonstrar essa situação da seguinte maneira. Fazendo t igual a 0, esse termo aqui vai zerar, certo? E a minha equação de y vai ser a amplitude vezes o seno de kx. Tá? X é a posição e o K, eu vou definir isso como sendo número de onda, tá? O comprimento de onda. Deixa eu só apagar isso aqui, para eu poder escrever em cima. Vamos só organizar aqui. Eu estou avaliando na minha equação, que depende de X e do tempo, eu estou avaliando agora esse termo em X. Então, isso depende do número de onda, e aqui eu tenho uma grandeza chamada de... O número de onda é o K, e o comprimento de onda é o lambda, que é esse Yzinho invertido, certo? Beleza. Então, essa posição para x igual a 0, para o tempo t igual a 0, corresponde a só o seno de kx, que é essa grandeza de número de onda. Porém, essa posição é a mesma, tá? Eu tenho o mesmo valor de y para x igual a 1 e para x igual a 2. Mas x igual a 1, x1 está separado de x2 por uma distância de lambda, que é um comprimento de onda. Então, essas funções têm que ser iguais nessas condições. A amplitude, aqui eu posso cancelar também essas amplitudes. Então, o seno de kx tem que ser igual ao seno de kx mais lambda, porque essas posições são iguais, que eu tenho o mesmo y, tá? Fazendo as considerações de como a gente vai trabalhar com esse caso, a observação é esta, tá? O seno só vai ser igual se e somente se K lambda for igual a 2π, ou seja, um comprimento de onda depois, eu tenho que ter o mesmo valor de seno, porque seria o equivalente a dar mais uma volta no círculo trigonométrico e eu estaria voltando para o mesmo ponto. Em outras palavras, imagina que você tem aqui o teu círculo trigonométrico e eu pego um valor de ângulo qualquer bem aqui, certo? Eu pego um valor de ângulo qualquer bem aqui. Esse ângulo vai ter um seno de θ. Tá, vou fazer aqui não, que não tem espaço, certo? Deixa eu explicar só esse detalhe aqui de quadrante bem aqui, que aí eu consigo escrever melhor, né? Ficar espremendo as coisas não dá certo, não. Imagina que tu tem aqui teu círculo trigonométrico, tá? Imagina a seguinte situação. Tá aqui o teu círculo trigonométrico, tu tem o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Então tá aqui o eixo dos cossenos e tá aqui o eixo dos senos. Beleza. Imagina que tu pega um ângulo qualquer, tá? Tu tem um ângulo qualquer e esse ângulo corresponde a um θ qualquer. Então aqui eu tenho o valor desse seno de θ, seria a projeção desse ponto no eixo dos senos. Porém, aqui eu tenho um ângulo θ. Porém, esse seno de θ é o mesmo depois que tu der uma volta na circunferência. Ou seja, no ângulo de θ mais 2π,
tu volta para o mesmo local, tu volta para o mesmo ponto, uma volta depois. Então, esse ângulo tem o mesmo seno desse ângulo θ, uma circunferência depois. É isso que está sendo dito aqui. Depois que você andar, depois que você se deslocar na onda, no formato da onda, de um comprimento de onda, isso tem que ser equivalente a 2π, que corresponde uma volta a mais no círculo trigonométrico. Ou seja, uma repetição seguinte, na repetição seguinte. Então, essa é a consideração que a gente tem que fazer. Fazendo com que o número de onda vezes o número de onda vezes o comprimento de onda sendo igual a 2π, então eu posso definir o meu número de onda como sendo 2π sobre o comprimento de onda. E o contrário também é verdadeiro. Eu também posso, ainda operando essa equação, eu posso definir que o meu comprimento de onda ele é igual a 2π sobre o número de onda. Tá? Ok? E aí eu tenho as seguintes situações, como o comprimento de onda, aqui como o nome já está falando, é um comprimento, ele tem uma medida que é dada em metros. E aí o meu número de onda vai ser o ângulo medido em radiano e o comprimento de onda medido em metro. Então essa grandeza tem unidade de radiano por metro. Tá? Período, frequência e frequência angular. Tudo que a gente já viu para o MHS também é válido para cá, tá? Então, período, tempo necessário para uma oscilação. A frequência é o inverso do período, e isso significa quantas oscilações ocorrem em um tempo de 1 segundo. Essa frequência sendo medida em hertz. Caramba, volta. Hertz, que é abreviado por Hz, tá? E é justamente o que você vai sintonizar no teu rádio é uma frequência em hertz, né? Geralmente a grandeza é megahertz, tá? E, por exemplo, né, vamos lá, uma rádio qualquer, 92.9 megahertz. Isso significa 92.9, o mega corresponde a 10 elevado à sexta megahertz. Ou seja, para cada segundo, a onda que você está sintonizando, ela oscila alguns milhões de vezes, né? 92 milhões de vezes por segundo, que é justamente o megahertz, tá? Frequência angular, também, mesma definição do movimento harmônico simples, onde a frequência angular é 2π sobre o período, e eu também posso calcular essa frequência angular como sendo 2π vezes a frequência, tá? Que é período. Deixa eu anotar, aqui não tem, né? Mas só para a gente lembrar, o T maiúsculo é o período e o Fzinho é a minha frequência. Tá? Beleza. Bom, a fase, a constante de fase, mesma interpretação para MHS também, tá? É uma característica da onda que te dá informação da situação inicial, do instante inicial. Por exemplo, nessa primeira situação, nesse primeiro gráfico, eu tenho uma constante de fase igual a 0, então ela tem uma posição inicial determinada aqui. Se você mudar, mantiver todas as outras características dessa onda, amplitude, número de onda, comprimento de onda, frequência angular, deixar tudo igual e mudar a constante de fase,
na posição inicial, a posição inicial dessa onda muda, tá? Então, a constante de fase é uma grandeza que está me dando informação da situação inicial dessa onda. E agora vamos só... essa parte que eu quero comentar com vocês é chegar a demonstrar a equação que eu quero a partir daqui, tá? Vamos lá, rapidinho também. Vai dar 8 horas, eu quero fazer exercício. Imagina a seguinte situação. Você tem a mesma onda e tem fotos da mesma onda tiradas em instantes diferentes. Ou seja, a onda em verde corresponde a um instante t igual a 0 e a onda em amarelo corresponde a um intervalo de tempo depois de 0, t mais delta t. Tá? Vamos determinar uma equação bem simplesinha para a gente escrever a velocidade com que essa onda está se propagando. Tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, só me ver de novo na câmera. Não confunda o seguinte, velocidade de oscilação para a onda seria a velocidade com que um ponto está oscilando em movimento harmônico para cima e para baixo nessa onda. A velocidade de oscilação seria esse movimento vertical de um ponto qualquer. Mas a velocidade de propagação está relacionado com a velocidade que a onda se movimenta ao longo do eixo X, enquanto a velocidade de oscilação é esse movimento em relação ao eixo Y, tá? Então, é só para definir que estou tratando de velocidades diferentes. A velocidade de propagação da onda é diferente da velocidade de oscilação de um ponto, tá? Só para ficar claro do que a gente está falando. Beleza. Então, essa velocidade de propagação, ela vem, né, admitindo que eu tenho uma velocidade constante, né? Isso vem lá da cinemática, velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Então, a velocidade de propagação da onda, ela vai vir da derivada da posição em função do tempo. Ou seja, se eu conheço esse intervalo de tempo, ΔT, e eu medir qual é a distância ΔX que essa onda se deslocou para a direita nesse intervalo de tempo, eu consigo determinar qual é a sua velocidade, certo? Porém, tá? Porém, a gente vai ter a seguinte característica. Como eu estou tratando da mesma onda e eu estou mudando, estou pegando a mesma onda, somente em intervalos diferentes, a forma da onda se conserva. Ou seja, ela vai ter mesma frequência angular, mesmo comprimento de onda, mesmo número de onda, mesma amplitude, tudo vai ser igual, tá? Tudo vai ser igual. E para que isso ocorra, tá? Para que isso ocorra, para que essa forma da onda se conserve, eu tenho que ter a fase, que é o termo que está dentro da função periódica do seno. Para que a forma da onda se conserve, essa fase tem que ser constante. Então, todo esse termo que está aqui dentro da minha função seno, ele é constante. Então, se ele é constante, e eu quero encontrar uma relação para velocidade, eu vou derivar isso, tá? Então, derivando a número de onda vezes o x menos a frequência angular vezes o tempo, derivando isso, derivada da constante é igual a 0. Se eu estou derivando a frequência angular em função do tempo, sobra só o ômega, e aqui eu vou ter, o primeiro termo vai ser o número de onda vezes a derivada da posição em função do tempo. Só que isso aqui é a minha velocidade, tá? Então, a velocidade de propagação da onda, ela vai ser a frequência angular
dividida pelo número de onda. Só que eu tenho duas características, né? Eu tenho como brincar com essas duas equações, porque todas as duas são função de alguma coisa. O número de onda é 2π sobre lambda e a frequência angular é 2π sobre o período. Então, operando esses dois, tá? Operando esses dois, a gente resume todo esse assunto com essa equação. A frequência angular, a velocidade de propagação é o comprimento de onda sobre o período, ou a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Certo? E aí, nessa situação, eu teria uma onda chamada de uma onda progressiva, que ela tem uma velocidade de propagação na direção do eixo X. Se eu quiser fazer com que essa onda oscile na direção contrária, tá? Eu vou apenas trocar esse sinal, tá? Eu vou apenas trocar o sinal da minha frequência angular. Se o sinal X for positivo, se o sinal da frequência angular for negativo, isso indica que a velocidade de propagação é positiva e a onda está indo para a direita, né, ao longo do eixo X. Se esse sinal for positivo, isso indica que a onda está indo no sentido contrário e ela vai ter velocidade negativa. Muda justamente, deixa eu voltar aqui, ó. Muda justamente o valor desse termo na hora que eu passar ele para o segundo membro, tá? E aí você troca o sinal quando isso acontecer, ó, bem aqui, ó. Aqui ele vem com um sinal negativo, né? Isso faz com que a velocidade toda seja negativa, e aí eu tenho uma onda, uma onda que não é progressiva, ela é retrógrada, tá? Mas o que eu quero chamar mais a atenção de vocês, pessoal, é essa equação aqui. Opa! Essa equação aqui que a gente vai observar mais, tá? E aí as situações vão ser identificar numa onda quem é o seu comprimento, tá? Bora para os exercícios. Eu corri um pouquinho com essa demonstração, justamente para a gente chegar no ponto que eu quero e dar tempo de exercitar, tá certo? Tranquilo até aqui? Vamos nessa. Deixa eu abrir aqui a lista. Lista 7, se eu não me engano. Só vai até 7. Professor, estão perguntando aí se vai cair na prova. Até o conteúdo da aula de hoje. Por isso que eu queria fazer exercício hoje. Eu só ir aqui mais para frente. Pronto. Beleza. Vamos começar daqui. Essa aqui é legal também, mas... deixa quieto. Vamos lá. Questão 17 da lista. Bora lá. Uma onda se propaga numa corda da esquerda para a direita, certo? Então, é uma onda progressiva, se eu determinar que o meu eixo X cresce também nesse sentido. A frequência é de 2 Hz, como mostra na figura. De acordo com a figura e com a escala, é correto afirmar que... Bom, vamos lá. Nessa situação, antes da gente... Paulo, deixa eu mostrar os exercícios. A equação que a gente vai usar é muito simples, certo? É só a parte da demonstração que eu corri um pouquinho para ganhar tempo, tá? Mas a equaçãozinha que a gente vai utilizar, ela é muito simples, que é essa aqui, ó. A velocidade de propagação
depende do comprimento de onda sobre o período. Basicamente isso. Ou então, a outra equação, utilizando a característica entre o período e a frequência, que a velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Então, vamos avaliar essa onda e observar essa equação para a gente ver o que a gente consegue determinar aqui, tá certo? Bom, primeiro, eu sei que é uma onda progressiva, cada quadradinho desse corresponde a 10 centímetros, né? Tanto de altura quanto de comprimento. Então, a primeira afirmação é: o período dessa onda é de 2 segundos. Vamos ver. Na letra A, ele diz o seguinte. Aqui eu também é dado no enunciado que a frequência é igual a 2 Hz. Então, a letra A afirma que o período é de 2 segundos. Só que o período é calculado como sendo o inverso da frequência, que é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5 segundos. E aqui está afirmando que o período é igual a 2, então essa está falsa. Depois ele diz o seguinte, que a amplitude da onda é de 20 centímetros. Mas a amplitude, pessoal, ela é a distância. Deixa eu só traçar um eixo aqui, só para a gente verificar o que está ocorrendo, tá? Só para exemplificar melhor o que a gente está fazendo. Aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. A amplitude, ela vai ser a distância de um ponto de máximo ou de mínimo até o zero, certo? Então, esse ponto aqui seria o Y máximo, por exemplo. Então, a amplitude é essa distância aqui, que corresponde a um quadradinho, que corresponde, como está sendo mostrado na figura, corresponde a 10 centímetros. Então, ele está dizendo que é de 20 centímetros. Então, está falsa. Certo? Depois, o comprimento de onda é de 20 centímetros. Mas o comprimento de onda é a distância entre duas repetições. Então, se eu pegar esse primeiro ponto aqui em cima, que ele está na crista da onda, né, no ponto mais alto da onda, e olhar onde é que isso se repete, eu vou ter uma repetição bem aqui, ó. Tá? Então, essa distância seria o meu comprimento de onda, tá? Aqui, essa distância toda seria o meu comprimento de onda. A afirmação diz que isso é 20 centímetros, mas, na verdade, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Cada quadradinho desse sendo 10 centímetros, então, o meu comprimento de onda, ele, na verdade, ele é 40 centímetros, certo? Então, essa aqui também está falsa. A amplitude é de 10 centímetros na letra B. A velocidade de propagação é de 80 centímetros por segundo. Bora calcular. Eu vou calcular a velocidade com essa equação aqui. Velocidade de propagação. Então, na letra D, né, a velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, essa velocidade de propagação é o comprimento de onda de 40 centímetros vezes a frequência de 2 Hz. Então, essa velocidade é de 80 centímetros por segundo. Então, essa aqui está verdadeira. Na letra E está falsa, porque ele diz que todos os pontos se movem para a direita, mas o ponto ele só oscila para cima e para baixo, tá? Ele não se desloca ao longo do eixo X, então a letra E está falsa. Ok? Tranquilo, pessoal? Professor, Oi. eu podia pegar o 40 e dividir por 0,5 também? Pode ser, cara, fica à vontade. Pode ser também, lógico. Deixa eu ver aqui, estamos na aula
Aula 12. É isso mesmo. Aula 12. Anotação 01. O que seria você utilizar outra forma de escrever a equação da velocidade, que seria comprimento de onda sobre o período, né? Então, essa velocidade seria os 40 dividido por 0,5, isso também vai dar 80 centímetros por segundo. Também vai dar. Mesma coisa. Certo? Tranquilo? Ô, muriçoca chata. Caramba. Próxima. Lista, tá aqui. Aplicação prática de ondas. Eletrocardiograma, por exemplo, ele está medindo as ondas, que são os impulsos elétricos que o seu coração recebe para fazer justamente a contração e expansão. Aplicação prática para isso, certo? Esse aqui é legal também. Deixa eu ver aqui uma... Eu quero... Olha, só botei essas. Tinha mais. Tá, vamos lá. Terminar, tendo que fazer essa aqui. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu só abrir aqui outro arquivo. E aí eu consigo salvar isso melhor para a gente conseguir visualizar tanto o enunciado quanto a figura junto, tá? É o ideal não, mas tudo bem. Questão 16. Vamos avaliar essa situação aqui. Tá. Então vamos lá. A figura representa um trecho de uma onda que se propaga com uma velocidade de 300 metros por segundo. Visto a figura, eu quero determinar a amplitude, o comprimento, a frequência e o período. Certo? Vamos lá. Eu defini a amplitude como sendo a distância do máximo até o zero. Certo? Então, se essa distância do máximo até o mínimo corresponde a 1,6 centímetros, a distância do máximo até o zero, né, fazendo com que essa onda seja ideal, regular, né, onde essas distâncias são iguais e tem que ser. E aí, esse valor bem daqui é que vai ser a minha amplitude, que vai ser a metade desse 1,6 que está sendo mostrado. Então, nessa situação, a amplitude ela é igual a 0,8 centímetros, certo? Porque essa distância de máximo a mínimo é 2 vezes a amplitude. Você teria essa amplitude do máximo até o zero, mais essa amplitude do zero até o mínimo. Tá? Então, seriam 2 amplitudes para esse valor de 1,6. Então, uma amplitude corresponde a 0,8. Ok? Beleza. Depois eu quero saber o comprimento de onda. Então, ele informa, né, ele dá na equação, na figura, uma distância qualquer de 2,25 centímetros. Mas isso corresponde ao comprimento de onda? Não, tá? Não. O comprimento de onda seria, né, nesse caso, o comprimento de onda, deixa eu fazer em vermelho para poder destacar. O comprimento de onda seria a distância de um ponto, que eu vou escolher uma crista, até o ponto de repetição seguinte. Então, essa distância aqui
seria o meu comprimento de onda. Só que o valor que ele está dando é maior que o comprimento de onda. Mas, onde é que seria, né, se eu continuar essa onda aqui, ó, se eu continuasse essa onda aqui, o meu próximo comprimento de onda seria quando eu estivesse novamente nesse outro ponto, tá? Mas, da crista até o vale, eu tenho meia onda, tá? Da crista até o vale, eu tenho meia onda. Então, essa distância corresponde à metade do comprimento de onda. Então, o que a figura está me informando é o seguinte, que aqui na letra B, o que a figura está me informando é o seguinte, que um comprimento de onda mais meio comprimento de onda é igual a 2,25 centímetros. Então, 1,5 é igual a 2,25. Isso quer dizer que o comprimento de onda corresponde a... Esse comprimento de onda, 2,25, dividido por 1,5, isso corresponde a 1,5, tá? Então, esse comprimento de onda é de 1,5 centímetros. Qual é a frequência? Bom, vamos determinar aqui a frequência. Tá, o período é a frequência. Se eu tenho a velocidade de propagação e tenho o comprimento de onda, eu consigo determinar quem é a frequência. Então, essa velocidade de 300 metros por segundo é igual a um comprimento de onda de 1,5 vezes 10 elevado a menos 2, para transformar isso para metro, tá? Aqui está dado em centímetro e aqui está dado em metro, então eu tive que fazer essa transformação. E tudo isso multiplicado pela frequência, certo? Então, essa frequência é 3 vezes 10 ao quadrado sobre 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui é 2 vezes 10 elevado a 4 Hz, ou então 20 kHz, certo? E depois eu quero saber quem é o período, e o período é calculado como sendo o inverso da frequência, isso é 1 sobre 2 vezes 10 à quarta, e isso dá 0,5 vezes 10 elevado a menos 4, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 segundos, tá? Então, essa onda de 300 metros por segundo faz com que eu tenha uma oscilação de um ponto, ou seja, eu tenho uma repetição desse formato de onda a cada 0,00005 segundos, certo? Esse vai ser o período de oscilação dessa onda. Ok? Tranquilo, pessoal? Achava que eu tinha colocado na lista mais exercícios, mas tudo bem. Essa aqui do GPS é legal também, mas eu não vou... Bora fazer ela, então. Eu não quero, tá? De propósito, eu não quero fazer a questão 20 e a questão 21, porque isso seria escrever as equações de onda, só que eu vou dar logo um spoiler para vocês. Professor, tem pergunta lá no chat. Deixa eu ver. Paulo, eu estou fazendo a transformação, estou pegando esse fator de 10 a menos 2 para passar de centímetro para metro. Eu já fiz essa conversão logo de cara dentro da equação. Aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui em vermelho.
Vamos lá, onde é que eu estava? Pronto, bem aqui. O comprimento de onda, sendo igual a 1,5 centímetros, ele, para transformar para metro, o fator de conversão é 100, né? Um metro corresponde a 100 centímetros, então 1,5 centímetros corresponde a um valor qualquer, né? E isso vai dar 1,5 vezes 10 elevado a menos 2, que eu já estou trazendo isso para cá. Só que eu já fiz direto, já fiz isso de cabeça. Por isso que eu já coloquei, aqui está em centímetro e aqui está em metro, porque eu tenho que ter essas duas grandezas na mesma escala, tá? O gráfico está mostrando o valor em centímetro, mas ele dá a velocidade em metro, então eu já fiz essa conversão, de cara dentro da equação. Professor, outra pergunta aí, pode? Claro, cara. Ô, professor, esse 2,10 elevado a 4, aí quando o senhor... Isso aí, apagou aí. Ó, aí o senhor, no Hertz, aí o senhor fez a conversão aqui deu 20 kHz. kHz. E o 10 elevado a 4, por que deu 20? Esse ele... Vamos lá. 2 vezes 10 elevado à quarta, eu posso escrever isso como sendo 2 vezes 10 vezes 10 elevado à terceira, certo? Propriedade da potenciação. 10 à terceira, o prefixo de 10 à terceira é o quilo. Tá? 10 à terceira é quilo, então isso dá os 20 quilo, e aqui a unidade é o hertz. Professor, é por isso que acrescentou o K, né? No kilohertz. Não, exatamente. Então, entendi agora. Tranquilo? Turma, pergunta, tá? Pergunta. Eu tenho a mania de ir só falando as coisas, porque eu acho que vocês já lembram essa situação aqui, né? Por exemplo, mas eu percebi, professor, que tem umas equações assim que o senhor já faz direto e eu falo, meu irmão, mas tá tranquilo, eu entendi. Qual é a relação de grama para quilograma? Grama para quilograma. Um quilo tem 1000 gramas, não é isso? Então, esse K corresponde justamente ao 1000, tá? São os múltiplos e submúltiplos de valores. A gente vê isso aqui quando está estudando a parte lá de notação científica, lá em Física 1. Certo? Só para relembrar. Mas aí, a mania que eu tenho é fazer isso direto, né? Já vou correndo com essa situação. Então, pergunta mesmo, tá? Fica à vontade. Bora fazer essa 10ª questão aqui, do GPS. É típica questão de Enem, né? Você contextualiza com a situação real e a partir do texto você joga um problema. Então vamos lá. O sistema de GPS, ele consiste num conjunto de satélites que está orbitando ao redor da Terra, tá? E eles transmitem sinais eletromagnéticos para receptores na superfície. Os sinais, que são ondas eletromagnéticas, viajam à velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Então, essa velocidade de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Para que o sistema funcione bem, ele tem que funcionar sem interferência da atmosfera, certo? Então, sem querer fazer propaganda negativa, mas alguém tem TV a cabo da Sky, basta chover, basta o tempo ficar nublado, que a primeira coisa que acontece, a qualidade do sinal vai lá para baixo. Justamente porque a quantidade de nuvens na atmosfera vai gerar
perturbações no campo elétrico, né? E vai interferir no sinal eletromagnético, fazendo com que caia a qualidade do sinal, tá? Então, para que o GPS funcione bem, ele tem que trabalhar com comprimentos de onda que não são absorvidos pela atmosfera, tá? Então, a figura mostra a porcentagem de radiação eletromagnética que é absorvida pela atmosfera em função do seu comprimento de onda. E aí, só para curiosidade, tá? A atmosfera tem uma porção de gases, principalmente o ozônio, que consegue absorver radiação eletromagnética, que são os raios ultravioleta, o VA, o VB, o VC. Então, quanto mais exposto você está durante o dia, sem o uso de protetor solar, mais radiação você está recebendo. E essa radiação, ela pode alterar o DNA das células da pele, causando câncer de pele. Então, quem trabalha exposto ao ar livre tem que, por obrigação, usar filtro solar. Ele é um EPI também, tá? Filtro solar, o protetor solar, ele funciona como um EPI, se você faz trabalho de campo, trabalho externo, justamente por conta dessa exposição aos raios ultravioleta, tá? Porque, se a gente voltar aqui na figura, deixa eu só pegar aqui de novo a apresentação, se eu voltar aqui na figura do espectro eletromagnético, a gente tem comprimento de onda aumentando para um lado, mas a gente tem energia aumentando para o outro lado, tá? Então, no espectro do visível, quer dizer, em comparação com o espectro do visível, você receber energia, né, na forma de calor, na forma de micro-ondas, isso não te afeta de maneira alguma. Mas, se você vai para o lado oposto do espectro visível, se você está muito exposto à radiação ultravioleta, se você trabalha em laboratório de radiologia, todo profissional de radiologia, ele conhece muito bem essas características de onda eletromagnética e faz a proteção própria, né? Que se você fica tomando esse tipo de radiação a todo instante, você está mexendo com o DNA das tuas células. Então, a chance de ter câncer é muito maior nesse caso, tá? E raios gama nem se fala, porque aqui já seria uma situação de um rompimento de usina nuclear. Lógico que a gente não quer nem estar perto numa situação dessa, certo? Então, é a relação do espectro eletromagnético com o comprimento de onda e o inverso é com a energia, tá? E aí aqui é só parte de curiosidades. Vamos agora para o que a questão está pedindo realmente. Se a frequência do GPS opera na faixa dos 1.500 MHz, então ele está me informando qual é a frequência de 1.500, 1,5 não, desculpa, 1.500 MHz, qual vai ser o comprimento de onda correspondente e qual vai ser a porcentagem de absorção pela atmosfera. Bom, eu tenho a velocidade, quero saber o comprimento de onda e tenho a frequência. Então, lembra que eu comentei com vocês, a equação que a gente vai usar é uma equaçãozinha bem simples, tá? Basta a gente lembrar o que é cada um desses termos. Então, a velocidade, 3 vezes 10 elevado à oitava, é igual ao comprimento de onda que eu quero saber, vezes 1.500, e o mega, ele é 10 elevado à sexta. Então, vamos colocar esses números em notação científica. Esse comprimento de onda é 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido por 1,5 vezes 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado à sexta, para colocar esses caras em notação científica.
Então, isso aqui dá 3 por 1,5 dá 2. 10 à oitava com 10 a menos 9. Então, esse comprimento de onda ele é 0,2 metros. Isso é da ordem de grandeza de 10 elevado a menos 1 metro, que seria justamente essa região aqui, onde não tem nenhuma porcentagem de absorção. Então, nesse caso, a atmosfera absorve 0% do sinal de GPS. Tá? Então, é só para a gente trabalhar com essa equaçãozinha, caso bem simples, certo? Caso bem simples. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Bom, Paulo, para você ver que tudo que está ao teu redor, né, tem relação com física, né? Até se chove, eu tenho perda de sinal de TV a cabo por conta disso. Mas é isso que eu acho legal na física. Quanto mais você estuda, mais você consegue enxergar que você está rodeado, né, por um mundo físico a todo instante, né? Só para fazer essa observação aí. Bom, galera, escreve aí presente no chat para a gente encerrar aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.